Vamos assim fazer a nossa live de hoje, né? Com referência a uma parábola de Jesus, em que ele assim nos ensinava. É a parábola do rico e de Lázaro. É uma parábola que nos remete à avareza, à cupidez, na realidade, o egoísmo em si, né? Que é a fonte de todos os males da humanidade. E que nós precisamos deixar de lado o egoísmo, porque é o que mais atrasa a humanidade. Jesus veio nos trazer o despreendimento das coisas materiais, né? Dando-nos a liberdade, fazendo com que nós não sejamos escravos desses vícios que tanto maculam, que tanto prejudicam o nosso crescimento espiritual. Pois através deles nós nos perdemos e criamos para nós o sofrimento, a angústia, as amarguras, né? E para a gente ser feliz, buscar a verdadeira felicidade, é quando nós buscamos as coisas do céu, que são eternas, que são perenes, enquanto que as coisas da terra são supérfluas, são passageiras, né? E ele nos conta essa parábola, dizendo assim: ora, havia um homem rico, vestido de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abrão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abrão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abrão, filho, lembra-te de que Lázaro recebeste os teus bens em tua vida. Lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abrão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abrão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abrão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. É Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31. Prestemos bem atenção, né? Muitas vezes, só para dar uma interpretação assim a respeito da vida após a morte e dos fenômenos espirituais que estão contidos nessa lição, né? E que nós não podemos fugir desse esclarecimento de Jesus a respeito da vida após a morte e da comunicação dos mortos com os encarnados aqui na Terra.
né? Primeiramente, sobre a erraticidade, né? O ponto primordial da existência de todos os espíritos no universo. A erraticidade em suas diversas escalas, aonde os espíritos ali habitam, né, e se transferem da Terra para lá. E lá eles vivem os seus tormentos ou as suas felicidades. Pois lá eles podem viver os tormentos ou a sua felicidade. Tudo dependerá das condições ou dos seus atos praticados aqui na Terra. Quando nós praticamos os nossos atos errôneos, indevidos, nós padecemos na erraticidade, ou seja, nas zonas umbralinas, que são zonas mais próximas à Terra, em que sofrem as influências mentais negativas dos encarnados e dos desencarnados que ali se encontram. Enquanto que Lázaro viveu também na erraticidade, mas bem mais distante, num elo de felicidade, né? Ou seja, habitando os espaços infinitos, em que buscava-se a verdadeira felicidade. Então, ele estava ao lado de Abraão, sentindo-se toda a felicidade, seguindo aquilo que Jesus havia nos informado. Bem-aventurados aqueles que passam fome, porque serão bem recebidos no céu. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque terão misericórdia. Não é? É aquilo de que Jesus nos falava. Enquanto Lázaro está ao lado de Abraão, o rico estaria no esquecimento. O sepultamento quer dizer o esquecimento, né? Porque ninguém se lembrava dele. E quantos anos e anos ele deve ter ficado nesse estado, né, de sofrimento e de padecimento até despertar-se para que visse Abraão, para que visse Lázaro. Quanto tempo, né? A doutrina espírita nos traz, através dos livros espíritas, né, o quanto nós padecemos do outro lado da vida, né? Então, tudo que nós fizemos aqui na Terra, haveremos de passar do outro lado da vida, haveremos de passar pela erraticidade, sofrendo ou sendo feliz, de acordo com os nossos atos lícitos ou ilícitos praticados aqui na Terra. E esses atos ilícitos não precisa ser um crime, não. Basta a forma de pensamento, basta o apego às coisas materiais, né? Porque nós nascemos para crescer espiritualmente e não nos apegarmos simplesmente à matéria. A matéria existe porque é um meio do qual nós necessitamos para a nossa vida social, para os nossos aprimoramentos, para os nossos reajustamentos aqui na Terra. E necessitamos da matéria, né? E a matéria nos conduz ao equilíbrio também. A matéria nos conduz ao ajustamento. Quando nós temos esse sentimento, essa compreensão dos ensinamentos de Jesus. Né? Porque Jesus dizia: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? São os bons sentimentos? É ter um bom coração? Né? É buscar a paz de espírito em nossas almas? Né? E o que é de César? É a moeda. Né? É o dinheiro, é o poder. Essas coisas permanecem aqui na Terra. Nós não as conduzimos para o plano espiritual.
Mas os bens materiais são importantes porque eles geram bem-estar. Eles são utilizados para gerar bem-estar aqui na Terra. É a construção de hospitais, de habitações para o abrigo, né, das pessoas, para não viverem na intempérie, não é? Para fugirem das tempestades, se abrigarem. Para isso serve o dinheiro. Para construções de habitações, para a saúde, para a manutenção do nosso corpo, para a vitalidade do nosso corpo. Os remédios aí estão para a sustentação do nosso corpo, para que nós não partamos, né, antes do cumprimento de nossas tarefas aqui na Terra. Então, devemos ser gratos a Deus por tudo isso. Mas o apego às coisas materiais é que é, né, um erro tremendo nosso. Para a luxúria, né, nos remete à avareza, às crueldades tremendas, né? Enquanto acumulamos tesouros, outros tantos passam fome, né? A miséria campeia em todos os campos aqui na Terra, em detrimento da felicidade que se diz, entre aspas, de tão poucos, porque ninguém pode ser feliz vendo o sofrimento de seu semelhante. Muitas vezes gozamos aqui na Terra, mas sofremos no plano espiritual. E temos muitas vezes que renascer, né, num estado contrário àqueles do qual nós chegamos ao plano espiritual, né? O que nós deixamos. Reencarnamos pobres, vamos para a mendicância, vamos morar debaixo de pontes, viadutos, passar as penúrias, porque não soubermos aproveitar a riqueza com dignidade, com sabedoria, com prudência, né? Nos apegamos mentalmente às riquezas da vida, em que Jesus nos alertava: não acumuleis tesouros na terra, em que a ferrugem corrói e as traças consomem, mas amontoeis tesouros no céu, que os ladrões não roubam, né? Nem as traças consomem, nem a ferrugem corrói. É assim que devemos pensar nas nossas vidas. Devemos ter os bens materiais, sim, mas não nos apegarmos a ele mentalmente. Não nos sentirmos presos, né, a este elemento chamado o ouro do poder ou da ganância. Podemos ter, é claro que todo mundo tem que ter a sua felicidade, mas não o apego. Pois Deus não quer a mendicância, porque Deus quer é que nós saibamos viver com dignidade, com honra, com sabedoria. E ser sábio é aquele que utiliza a riqueza em benefício de outras tantas criaturas. É que constrói hospitais, estradas para a circulação das pessoas e da economia, né? Constrói-se escolas educacionais para que o povo aprenda, né, a educação e os bons princípios. E aí nós crescemos espiritualmente. Como queremos ver uma terra feliz enquanto a miséria se expande em todos os setores da vida? Em todos os continentes, a miserabilidade através de guerras nefandas, né, cruéis. E nós vemos as pessoas em total êxodo de amargura, de tristeza aqui na Terra. E nós vemos que Lázaro era um dos mendigos que vivia à porta de um rico, que vivia se banqueteando com as amizades
sem sentido, em esplendores de festas e de algazarras, de excentricidades que nada significava a não ser os prazeres da carne e não se elevavam aos nossos espíritos. Enquanto que Lázaro consumia os restos que sobravam às mesas ou eram jogadas nas lixeiras. E assim ele vivia esperando para que no término das festas, das festanças, os empregados jogassem os restos na lixeira para que ele pudesse ali pegar aquelas migalhas e ali se alimentar. Mas ele tinha um bom coração, Lázaro. Ele era resignado. A tudo ele aceitava com resignação. As dores, os padecimentos, os sofrimentos, as feridas que lhe brotavam no corpo. E os animais ali vinham à noite lamber-lhe. Enquanto o rico era um fanfarrão. Não se voltava o seu pensamento às amarguras do seu semelhante. Ele conhecia, sabia que Lázaro ali vivia, mas não dava a mínima para aquele padecimento do qual Lázaro passava. Aquilo para ele até ignorava, não dando a mínima atenção. Mas ambos se desprendem aqui da terra. E Lázaro volta ao plano espiritual. E ali recebe todo o amparo e assistência dos amigos espirituais, que o vêm receber, sabendo que ele cumpriu o que foi determinado no plano espiritual. Né? E o rico também partiu, só que o rico foi esquecido nos umbrais, nas umbralinas do plano espiritual. Né? Os seus padecimentos, as suas amarguras, as suas angústias, a sua sede, ele não as mais as suportava. Porque tudo aquilo que ele utilizou na sua vida, ele já foi agraciado com aquilo. Agora ele está no plano espiritual. E não tem mais aquelas riquezas, aquele poder. Porque tudo se transformou. Ele tinha em sua mente as necessidades de que ele tinha quando encarnado. Mas era só mentalmente. Lázaro não. Lázaro, que tinha a sua resignação, tinha o seu sentimento, e isso o elevou à escala espiritual mais alta. Né? Tanto que o espírito de Abraão o recebe e o ampara e o assista naqueles momentos tão difíceis. É isso. Quando chegamos na vida espiritual. Quando um jovem interceptou Jesus e perguntou para ele: bom e amado mestre, o que devo fazer para merecer a vida eterna? Desculpa. O que eu tenho que fazer para merecer a vida eterna? Jesus o retruca dizendo: o que me dizes? Por que dizes que eu sou bom? Bom só Deus o é. Né? Mas se queres saber, pratique o que está nos mandamentos. E ele, todo fogoso, disse: mas eu desde criança eu cumpro os mandamentos da lei de Deus. Pensou que Jesus fosse calar a boca e ficar tranquilo? Não, Jesus respondeu, porque Jesus sabia que ele era muito rico, disse-lhe: vende tudo o que tens e distribua aos pobres. Ele virou a cara, virou o rosto e foi-se embora, porque ele sabia que ele tinha muitos bens e não queria se desprender daqueles bens. Quando ele se afastou, Jesus voltou-se aos apóstolos e disse:
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê isso? Jesus não queria que ele doasse toda a sua riqueza, não. Jesus, naquele momento, referia-se ao seu desprendimento aos bens terrenos. Porque ele vivia preso mentalmente àqueles bens. Ele viveu aqui preso aos bens. É isso que Jesus condenava. Por que Jesus não condenou Zaqueu? Zaqueu era um homem muito rico, era onde Jesus sempre repousava, sempre ia à casa de Zaqueu. E Zaqueu era rico, né? Mas Zaqueu era um homem honesto, é um homem correto, é um homem justo. Porque Zaqueu disse para Jesus: Mestre, se eu fiz algo de errado para alguém, eu pago 3 vezes mais o que eu tirei desta pessoa. Jesus responde: eis aqui um homem justo, eis aqui um homem correto. Não condenou a riqueza. Condenou o quê? Jesus falou do que para ele? Da honradez, da honestidade. Porque a maioria das riquezas fique rico de qualquer forma. Não importa os meios nem os fins. Não. Para se ter a riqueza é preciso ter os meios, os fins. Não ser uma riqueza ilícita, mas ser uma riqueza lícita, com suor do trabalho, com honradez, sem prejuízo a quem quer que seja, sem burlar as leis e as normas, os decretos, para que não traga prejuízo a quem quer que seja. Porque muitas vezes nós burlamos a lei, nós estamos prejudicando a terceiros. E somos responsáveis por todos os bens que nos chegam em nossas mãos, pelo que fazemos e deixamos de fazer, em prejuízo de uma sociedade inteira, né? Haveremos de responder. Outro republicano, que é Mateus, né? Que também era rico, mas abandonou tudo para seguir a Jesus, e foi um dos evangelistas, né? Temos também outras tantas histórias de Madalena, Maria de Magdala, que também era muito rica, abandonou as excentricidades da vida e buscou os ensinamentos de Jesus e seguiu o Mestre, palmilhando as estradas empoeiradas de Nazaré, da Galileia, junto do Mestre Jesus, né? E assim somos todos nós na nossa vida. O pobre, nem todos os pobres merecerão os céus. E Jesus nunca se referiu a isso. Porque há pobres orgulhosos, vaidosos, né? Violentos, maldosos, que trazem isso na alma, prejudicando tantas pessoas. Como eles vão querer ganhar o céu? Só porque são pobres? Bem-aventurados aqueles que são humildes. A humildade não quer dizer pobreza. A humildade é um sentimento de elevação espiritual. É uma virtude, né? Se pobre é uma qualidade, a humildade é um sentimento, é uma virtude. É isso que nós devemos ser nas nossas vidas. Procurarmos sermos virtuosos. A virtude é o desprendimento das coisas. É a sapiência da ciência espiritual. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem, né? Numa questão em que Allan Kardec faz a pergunta: como é que o homem consegue conhecer as propriedades íntimas de Deus? O Espírito responde: quando ele se desmaterializar e procurar se espiritualizar,
Porque quanto mais nos espiritualizamos, mais conhecemos as propriedades íntimas de Deus. Mais de Deus nós temos conhecimento. Mais nós crescemos espiritualmente. Quanto maior o crescimento, mais se vislumbra à nossa frente, né, os conhecimentos sobre as leis de Deus. Mas o homem que se deixa arrastar pelo materialismo se distancia desses conhecimentos e vive-se no mundo íntimo das amarguras, né, do despotismo, da ignorância e da estupidez. Né? Tornamos-nos até com aspectos primitivistas, atitudes primitivistas, de guerras, de violência, de matança, né? O egoísmo cru em suas almas, que tanto atormenta essas criaturas. E nós vivemos atormentados pelas tribulações da vida. Deus nos concede a inteligência, a razão, para que nós possamos nos desvencilharmos com sabedoria das tribulações da vida, sem causarmos prejuízos a quem quer que seja, sem jogarmos pesos em cima de outras pessoas, mas buscarmos sempre o auxílio a essas nossas irmãos menos felizes da vida, estendendo-lhes as mãos, como dizia o Mestre Jesus: quando dais um copo d'água a um desses pequeninos, é a mim que está saciando a sede. Né? Quando nós estendemos as mãos a alguém que nos pede uma ajuda, é a Jesus que nós estamos dando as mãos, porque ele se faz presente através dessas criaturas. Pois ele mesmo disse: quando visitais um presidiário, quando fordes aos hospitais, quando vestirdes a um dos vossos irmãos, quando desses de comer a um dos teus irmãos necessitados, é a mim que estás dando. Porque Jesus representa essas criaturas, chamando-nos a atenção da importância, né, do fruto monetário para o atendimento aos nossos irmãos menos felizes. Não é muito que nós pedimos, pois isso é o desprendimento moral que nós temos. Nós devemos nos desvencilhar das coisas materiais. Quando se colocava dinheiro no gasofilácio, uma viúva deu uma pequenina moeda, mas era a única que ela possuía, a única moeda que ela tinha. Chamando a atenção dos apóstolos, ele disse: qual daqueles colocaram mais moedas de sentimento no gasofilácio? Muitos dos discípulos: foi aquele que colocou uma trunchinha cheia de moeda. O outro: foi fulano, foi ciclano. Jesus falou: não, foi aquela pobre viúva, pois ela deu tudo o que ela tinha. Ela colocou o sentimento. Olha a importância da doação. A doação é quando nós colocamos o sentimento. Aquilo que não estava aquilo que estava nos fazendo falta realmente, e nós doamos. É assim que deve ser a nossa vida. É assim que nós devemos ser. Né? Não o rico soberbo, não como o rico excêntrico, não. Mas termos os bens com simplicidade, com amor, com pureza, saber que tudo aquilo não é nosso, que nós somos meros, né? Nós somos apenas
servos de nosso Senhor. Nós não somos proprietários. Nós somos usufrutuários dos bens que Deus concede em nossas mãos. São os talentos que Deus nos concede. E esses talentos serão pedidos, né, no plano espiritual, seremos chamados em juízo e será dito: o que fizestes com os talentos que eu deixei em tuas mãos? Uns vão falar: ah, Senhor, eu consegui multiplicar esses talentos. Eu construí hospitais, construí isso, construí bens, construí outros. Outro dirá: eu também. Olha como Jesus era sábio. Então, seja bem-vindo, dá-lhe outros tantos, porque ele cumpriu a sua tarefa. Ele cumpriu aquilo que realmente prometeu quando esteve aqui no plano espiritual. A outro que deu um talento, né? Jesus pergunta: o que fizeste com o talento que eu te dei? Ah, Senhor, tive medo e enterrei, né? Eu não fiz nem o bem nem o mal. E aí? Tira-lhe o que tem e dá o que tem 10. Né? Esse tira-lhe o que tem e o que é. Retorna à vida material e vais nascer na pobreza. Vais reencarnar como um pobre para dar valor às coisas que Deus concede em tuas mãos. Né? E é isso que realmente ocorre nas nossas vidas. Se Deus nos dá um talento, é para que nós possamos colocá-lo em atividade, gerando progresso, para que ele se multiplique em bênçãos de paz e de amor, levando consolo, né? Existe um bem maior do que você consolar alguém, do que você amparar alguém? Existe um momento maior do que você aliviar a dor construindo, né, laboratórios de remédios para suavizar a dor do corpo físico? De auxiliar uma criança que está doente, dando a ela o conforto de um hospital? Ou uma mãe parturiente receber todo o auxílio numa maternidade? É isso é que deve ser posta a riqueza em prática. Não é para a exuberância nossa, excentricidades. Não. Não é somente para o nosso prazer. Nós podemos usufruir, porque isso não é errado. Mas não podemos dedicar-nos mentalmente à prisão da egolatria, da insensatez. Né? Vamos ser livres e não escravos das coisas materiais. Vamos dar a liberdade, nos permitirmos a liberdade para o nosso crescimento espiritual. E não vivermos escravos das coisas materiais. Essa lição nos traz isso. Porque a vida futura há de nos cobrar. E os ensinamentos de Jesus não se referem às bem-aventuranças aqui na Terra. Ela se refere às bem-aventuranças no plano espiritual. Os talentos depositados em nossas mãos não serão prestados conta aqui na Terra, mas na vida espiritual. O que fizeste desses talentos que eu te dei? Construístes o que com ele? Ajudaste a quem? Melhorastes a vida de alguém? Então é isso que reflete em nossas almas. E nós não poderemos dizer no plano espiritual que nós fomos injustiçados. Não. Nunca, jamais. Porque Deus é Pai amoroso, é Pai bom. É um Pai justo. É um Pai que trata todos os seus filhos com igualdade. Se há as desigualdades, é criada por nós mesmos, pelas nossas insensatez, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e pelos nossos egoísmos. Sejamos bons, sejamos sinceros, sejamos cortês para com todas as criaturas,
Todos nós temos tesouros para serem distribuídos. O pobre tem tesouros para ser distribuídos nos seus sentimentos. Não há um tesouro maior do que o do amor. O amor que nós distribuímos são pérolas. Pérolas de grande valor, que nós temos condições de ofertar a todas as criaturas. Ninguém é incapaz de fazer o bem. Todos nós podemos fazer. Depende única e exclusivamente de nós, dos nossos sentimentos, das nossas posturas perante a sociedade, perante os nossos companheiros, nossos irmãos em atividade diárias em nossas vidas, dentro do nosso lar. O respeito que nós devemos ter uns para com os outros, né? Nesse consórcio do qual nós vivemos em sociedade, do qual nós vivemos dentro do nosso lar, representam tesouros que nós devemos conduzi-los com harmonia, com paz e com amor no coração, né? Então, meus irmãos, lembremos dessas lições. Não sejamos como o rico. Para não encontrarmos na erraticidade, no plano espiritual, os nossos padecimentos, a cobrança dos nossos talentos que Deus depositou em nossas mãos. Sejamos como Lázaro. Aceitemos se a gente é pobre. Aceitemos com resignação as dores e as amarguras da vida, com simplicidade, com paciência, com resignação, né? Vamos pôr em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente nessa época de transição da qual estamos atravessando. É uma época que depende de cada um de nós, o nosso crescimento espiritual. É uma época histórica, da qual nós encarnados estamos passando. E que isso vai se refletir em nossa vida psíquica. É um momento de reforma, é um momento de transição, das quais nós vamos deixar esse materialismo degenerados para uma espiritualidade sábia e esplendorosa em nossas vidas. Mediunidade e espiritualidade de equilíbrio, de paz, de amor em nossos corações. Porque é onde vamos encontrar a verdadeira felicidade em nossas vidas. Não vamos encontrá-la nos prazeres mórbidos da vida, mas vamos encontrar na espiritualidade sábia, enriquecida de moralidade, né? De harmonia, de segurança e de paz, como nos ensinou nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, e vamos assim fazer a nossa prece, levando o nosso pensamento ao Senhor da vida, dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo redime, em paz, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpram-se, meu Senhor, os teus mandamentos, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Alivia a nossa alma do mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também ao sentimento cristão, a amarmos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Graças a Deus, que Deus nos abençoe.